Capítulo 27, Como construir as paredes de uma casa, revestimentos e acabamentos para as paredes, 10.7. Como construir as paredes de uma casa, revestimentos e acabamentos para as paredes. Construir as paredes de uma casa é uma etapa crucial no processo de construção. Uma vez que a fundação e a estrutura estejam prontas, é hora de erguer as paredes. No entanto, a construção da parede não termina com a sua ereção. O revestimento e o acabamento são essenciais para garantir a durabilidade, estética e funcionalidade das paredes. Este capítulo irá guiá-lo através dos passos de como construir as paredes de uma casa e os vários revestimentos e acabamentos disponíveis. Construção das paredes. As paredes são geralmente construídas com blocos de concreto ou tijolos, dependendo das preferências e do clima da região. Os blocos de concreto são mais resistentes e duráveis, enquanto os tijolos oferecem uma estética mais tradicional e são mais fáceis de trabalhar. Após a escolha do material, é necessário preparar a argamassa, que é uma mistura de cimento, areia e água. A argamassa é usada para unir os blocos ou tijolos e deve ser preparada na consistência certa para garantir uma boa aderência. Os blocos ou tijolos são então dispostos em camadas, com a argamassa aplicada entre eles. É importante garantir que as paredes sejam niveladas e que os blocos ou tijolos estejam alinhados corretamente. Isso pode ser verificado usando um nível. Revestimentos para paredes. Depois que as paredes estão construídas, é hora de escolher o revestimento. O revestimento é a camada externa da parede que protege contra os elementos e dá à parede sua aparência final. Existem muitos tipos diferentes de revestimentos disponíveis, incluindo: reboco, é uma mistura de cimento, areia e água que é aplicada sobre a parede para criar uma superfície lisa. O reboco também ajuda a proteger a parede contra a umidade. Pintura, após o reboco, a parede pode ser pintada com a cor desejada. A pintura também fornece uma camada adicional de proteção contra a umidade e os danos causados pelo sol. Revestimento de vinil, é uma opção popular devido à sua durabilidade e facilidade de manutenção. Ele vem em uma variedade de cores e estilos. Revestimento de madeira, dá um visual rústico à casa e pode ser pintado ou manchado para alcançar a aparência desejada. Acabamentos para paredes. Os acabamentos para paredes referem-se aos detalhes finais que são adicionados para melhorar a estética da parede. Isso pode incluir molduras, rodapés, sancas e outros detalhes arquitetônicos. Molduras e rodapés são geralmente feitos de madeira e são usados para adicionar um toque de elegância às paredes. Eles também ajudam a proteger as paredes contra danos causados por móveis e outros objetos. As sancas são usadas para esconder a junção entre as paredes e o teto e podem ser simples ou ornamentadas, dependendo do estilo da casa. Em conclusão, a construção das paredes de uma casa envolve mais do que apenas erguer blocos ou tijolos. O revestimento e o acabamento são etapas igualmente importantes que contribuem para a durabilidade, funcionalidade e estética das paredes. Ao escolher o revestimento e o acabamento, é importante considerar o clima, o estilo da casa e as preferências pessoais.